Por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazer aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou o espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto. E por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulso de nenhum modo, a não ser pela oração e pelo jejum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um pouco. Então, muito bem, queridos irmãos e irmãs da comunidade de Vida, Sal e Luz da paróquia de São Lourenço Marte, do pastor Padre Valdemir. Hoje o momento é muito propício para que nós possamos refletir, né? Cada um com as suas mazelas, cada um com as suas escuridões, cada um com as suas falta de fé, mas o sentido maior do retiro é que nós busquemos cada vez mais o fortalecimento de todas essas coisas que nós temos dentro de nós, pedindo a Deus força para que isso tudo possa ser dissipado da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Então, sempre buscar este momento de retiro, né, de se retirar, de sair de si, para deixar Deus preencher-nos, faz com que nós nos tornemos pessoas melhores. Bem, pelo menos é para isso que nós acreditamos que o retiro ele tem esta finalidade. Ele serve para isso.
O retiro também ele busca na pessoa humana uma tomada de atitude, uma metanoia, uma mudança de atitude dentro da sua vida, numa busca incondicional a uma perfeição, se podemos dizer, a Deus. Então, por isso que as leituras de ontem, da missa de domingo, nos traziam esses sinais, né? Então, a primeira leitura falava do livro do Levítico, que nós devemos ser santos, né? Como Deus é santo. Então, eu dizia na comunidade que nós podemos ser santos igual a Deus, né? Porque é uma proposta, né? Diga, se ele dissesse, olha, diga a ele que eles não podem ser santos como eu sou santo, mas ele conta o contrário. Diga a eles que eles sejam o quê? Santos como eu, o Senhor Deus, sou o quê? Santo. Então nós podemos ser santos igual a quem? A Deus. Mas às vezes nós caímos muito numas armadilhas e ciladas dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade, dentro de próprios pensamentos radicais que esvaziam e se torna estéril esta busca da santidade. Então, uma das coisas bonitas que Deus nos ensina na pessoa de Jesus é que todos nós que buscamos a santidade, sermos santos, buscarmos este objetivo que Deus nos colocou, não é nunca sair do meio do mundo. Não. Deus tira do mundo, prepara para colocá-lo onde? No mundo. Ser santo, eu acho que vocês já são doutores nisso, é ser separado. A palavra santo significa separado. Aí quando as pessoas às vezes pegam esse sentido, o significado da palavra santo, separado, aí quer separar de todo mundo, do maconheiro, da prostituta, dos homossexuais, né, dos homoafetivos, melhor corrigindo o linguajar que não se usa mais homossexuais, porque hoje é considerado na lei como patologia. Então a gente não pode chamar mais ninguém de homossexual. Nós devemos chamá-los de homoafetivos, de pedófilos, de assassinos. Então, quando a gente diz assim, eu sou santo, eu não quero me misturar mais com ninguém. Eu não quero me misturar com quem ninguém também brinca o quê? Carnaval. Está tudo torto. É uma santidade meio conturbada, sem ainda uma direção da luz de Deus. Por isso que Deus nos chama no meio do mundo, porque nós temos uma vivência do mundo. E chega aqui dentro, Ele nos prepara, nos lapida, ele nos lapida para que, voltando para o mundo com aquilo que nós temos, nós possamos ajudar as pessoas ao quê? A se lapidar. Então, padre, se o cara estiver na lama, eu vou para a lama, vai para a lama, assim. Se o cara estiver comendo farelo, vai comer farelo. E se o cara estiver fumando maconha, eu vou fumar maconha com ele, não. Você só não vai o quê? Querer a maconha. Mas você vai fumar outro, vai mostrar a ele outra possibilidade dele o quê? Se contaminar, se contagiar, né? Se deixar ficar doidão com a palavra de Deus, com um abraço, né? Uma palavra amiga, senta aqui. Então isso eu digo lá na comunidade, essas são as maconhas, essas são as heroínas que nós devemos, cristãos, o quê? Oferecer. Nós cristãos devemos oferecer essas heroínas. E a gente, no sentido de heroínas, a gente sabe que vem da palavra de herói.
Então nós iremos oferecer a eles o quê? Um herói. O herói da nossa vida, da nossa existência, que se chama quem? Jesus. É isso que nós devemos oferecer. Então, essa caminhada de santidade, Jesus e Deus, em nenhum momento, Ele não disse aos seus discípulos, nem aos seus profetas, que eles não deveriam estar no meio de quem? Do povo. De todos os pecadores. Mas nós devemos estarmos com eles no testemunho. E por isso que a gente algum de vocês está perguntando, puxa vida, o padre está dizendo que a gente tem que estar no meio dessa turma todinha, né? Pois é, irmãos. Ser santo não é somente dizer que eu sou de quem? De Cristo, levantar a mão. Não é só dizer que participa do quê? Da Eucaristia. Se vocês bem prestaram atenção nas leituras de domingo, vocês perceberam que existem os mandamentos, as leis, existem as ações que faz com que nós nos tornemos o quê? Santo. Não basta somente dizer o quê? Levantar a mão e aceitar quem? O Senhor Jesus como meu Salvador e Libertador. Não. Eu tenho que ter ações. Eu tenho que ter ações. Então, qual é uma das ações que a primeira leitura de domingo falava? Amar o próximo. Então você vai ter que amar a rapariga, o homem afetivo, o maconheiro, o drogado, o que está no meio da rua, o padre que tu não gosta, que tu detesta, o vizinho que tu tem vontade de esganá-lo. Vai amar. Se não amar o próximo, não tem caminho de santidade. É imperfeição. Então, as normas, Jesus sempre vai dizer a gente que ela deve ser o quê? Vivida. Agora de uma forma mais o quê? Mais ampla, mais aberta, mais humana. Se vocês prestarem atenção, estou prestando atenção bem direitinho nas leituras dominicais, vocês estão vendo que Jesus está dando um tapa na cara de todo mundo que se diz legalista. Todo mundo que se diz radical dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade. Não. A lei pela lei, ela o quê? Mata. Jesus está dizendo isso para a gente. Então não é isso não. Você está pensando que só quem mata a pessoa é quem pega uma arma de fogo, uma peixeira, um facão, degola, decapita a pessoa? Não. Mas quem chama a pessoa de vários palavrões, que palavras que saem dentro do nosso coração, que Jesus já ensinava. O que mata não é o que entra, mas é o que sai. Então Jesus vai dizendo, existem outros pretextos. Eu posso matar uma pessoa com palavras ferozes que saem dentro de mim, encolorizadas, cheias de rancor e de ódio que eu tenho pela pessoa. Então Jesus disse, vai ter que abrir mais o leque, a gente tem que olhar mais profundamente. Hoje, quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, de hoje, vocês vão ver que a gente não está fugindo da nossa realidade. O que foi que fez Jesus chamar os fariseus, os mestres da lei e sumos sacerdotes, neste Evangelho de domingo, a eles terem uma reflexão mais aprofundada dos mandamentos? É porque o mandamento que eles viviam era um mandamento o quê? Estéril. Era um mandamento vazio. Eles não estavam atingindo aquilo que era para viver. Por causa de quê? Existe uma forma que Jesus sempre vai falar de todos aqueles fariseus, mestres da lei, né, são os doutores da lei, e os sumos sacerdotes, herodianos e os saduceus. É a falta de fé. O problema deles todo é a fé. Então viver o mandamento, viver a lei, não diz, não é prerrogativa para dizer que eu tenho o quê? Fé. Não é. Então, Jesus vai dizer hoje para nós que essa fé ela deve ser uma fé testemunhada, vivida.
ela deve ser testemunhada e vivida naquilo que eu creio. Mas essa fé, ela nunca vai poder menosprezar e denigrir quem? O outro. Então veja só, qual foi o problema de hoje dos apóstolos não poderem curar este rapaz que o Evangelho nos fala que ele estava o quê? Com espírito mau, espírito mudo e surdo. Qual foi o problema? A falta de fé. Eles não tiveram o quê? Fé. Mas muito bem, gente. Não é nesta condição, vocês vejam como a ponte do Evangelho de domingo, ela entra em ligação com o quê? Com o Evangelho de hoje. Então, se nós hoje dissermos assim, o que é, padre, o que é que eu posso chegar para essas criançazinhas aqui e dizer que elas têm fé? Será que a gente pode dizer? Não. Santo Tomás de Aquino, ele dizia uma coisa nos seus escritos, que nós, quando nascemos, nós nascemos com duas coisas. Está na encíclica até também de São João Paulo II, Fides et Ratio. Nós nascemos com duas coisas. Com a razão e a fé. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a teologia e a filosofia. Fé é Deus e a razão é o pensamento humano. E Santo Tomás de Aquino vai dizer, por mais que a razão ela seja pensante, ela nos mostre, nos guie algumas coisas daqui da terra, São Tomás de Aquino vai dizer, mesmo ela com tanta sapiência, a razão com tanta sapiência, ela não pode o quê? Ser maior do que a fé. Aí ele vai dizer por quê? Porque quem deu a razão foi a fé. É Deus. Então nós, São Tomás de Aquino, depois mais à frente vai dizer que nós nascemos com essa fé. E essa fé é como uma goiaba verde, florzinha, que quando a gente vai olhando, a goiabinha vai saindo lá de dentro, né? Perceberam já? A flor, e a goiabinha vai nascendo pequenininha lá de dentro dessa flor, e ela vai. Quem consegue comer uma goiaba verde? Ninguém consegue. Mas quando ela está inchada, você já até consegue, mas ela não tem o sabor ainda bom. Ela tem o cheiro, mas ela não tem o quê? O sabor ainda não está bom. E para a gente dizer que uma goiaba está boa, ela tem que estar com o sabor, com o cheiro, com tudo completo, quando ela está o quê? Madura. Assim é a gente. Padre, então, o senhor está querendo dizer o quê? Como é que a gente vai dizer que essa criança tem fé? A fé ela é experimentada. A fé ela parte de uma experiência íntima sua com aqueles que o quê? Oferecem. Por isso que nós estamos aqui querendo, firme na fé, servir a quem? A Jesus. Porque durante a nossa caminhada de criança, até nos tornarmos adultos com a razão consciente, já alicerçada em uma fé madura, é que pessoas que caminharam ao meu redor, na minha vida, eu fiz experiência da experiência que ele tem de quem? De Deus, e aquilo foi me atraindo. Foi assim. A gente é atraído por Jesus porque nós fizemos uma experiência de fé. E o que aconteceu aqui? A multidão não tinha o quê? Essa fé experimentada ainda. Era uma fé vazia. Era uma fé obsoleta. Mesmo eu caminhando com Jesus do meu lado, mas mesmo assim, eu ainda não tive essa experiência o quê? Profunda.
Eu digo ao pessoal lá no encerramento da festa, foi belíssimo. Uma multidão de mais de 3.000 pessoas, graças a Deus. A gente tem umas 3.500, 3.800 pessoas na procissão de Nossa Senhora da Luz. E graças a Deus eu dizia ao pessoal, puxa vida, que coisa bonita. Mais da metade do pessoal que está caminhando nessa procissão era da minha comunidade, né? Então teve gente de fora, teve muita gente, que antigamente era o contrário, tinha mais gente de fora do que de dentro de casa. Hoje inverteu, o povo de casa saiu, foi à rua com os outros que vieram nas suas romarias. E eu sempre pergunto às pessoas: eu amo Maria, Padre, eu amo Maria, eu amo Nossa Senhora, eu tenho um carinho muito grande por ela, eu tenho um amor tremendo por ela. E eu sempre digo ao pessoal: você só tem esse amor por Maria, esse carinho, é porque ela testemunha Jesus. Então, a experiência que você faz de Maria, se você não olhar em Maria quem? Jesus, está vazio a fé. Não sei se eu estou me deixando claro para vocês entenderem esse sentido. A minha fé em São Lourenço Mártir é porque nele, São Lourenço Mártir, está quem? Jesus. Mas é o testemunho dele e dela em Jesus que me faz com que eu possa organizar minha fé. Os discípulos aqui, os apóstolos, não tiveram essa consciência profunda do que? Dessa fé. Então, chegam e dizem a Jesus, alguns mestres da lei já estavam discutindo com eles, no mínimo algumas ações de Jesus, que Jesus fazia, né? E essas ações de Jesus chamavam a atenção de quem? Dos puritanos, né? Dos fariseus, né? Dos legalistas. Então, trouxeram para Jesus um jovem. E este homem trouxe seu filho. E esse menino caiu por terra diante de Jesus. Como dizia a minha avó, com as mãos encriqueadas, enrijecidas, né? Com os dentes trincados, espumando, se contorcendo, feito cobra, aos pés de Jesus. Então, Jesus foi questionado. Por quem? Pelo pai do jovem. Qual foi o questionamento do pai do jovem? Os teus discípulos não tiveram fé, né? Não conseguiram expulsar ele. Então Jesus chama todos de quê? Incrédulos. É o que não tem ainda uma fé do quê? Madura. Alicerçada na rocha, que é quem? Jesus Cristo. Jesus não fez muita coisa não. Bonito é que Jesus usa a palavra, o Logos. Não sei se vocês perceberam, para expulsar. Jesus não tocou nele em nenhum momento, o texto fala. Jesus usa a palavra. E esta palavra é uma palavra de autoridade. É uma palavra o quê? Criadora. Então Jesus restaura neste jovem, nesta criança, algo que estava o quê? Imperfeito. O que era que estava imperfeito nele? O mal. E aqui também a gente deve olhar que na época de Jesus, uma pessoa que poderia estar com demônio, era uma pessoa que não tinha fé, não acreditava no Deus de Jesus. E aí, amados irmãos e irmãs, este demônio, quando Jesus usa a palavra de autoridade, a palavra de força, a palavra criadora, e Jesus
recria um novo ânimo, um novo espírito, uma nova vida naquele jovem, todos ficaram o quê? Apasmados. E aí a gente pergunta, olhando, analisando cruamente a literatura do Evangelho de Jesus Cristo narrado por Marcos, nós observamos que o jovem não estava o quê? Endemoniado. O jovem não estava com espírito satânico no seu corpo. Vocês perceberam? Todo o traço do jovem era de quê? Epilepsia. Epilepsia. Ele era um rapaz com problema epilético. Então, por isso que até dentro da nossa igreja, a igreja era sapiência. Está lá em cima. Sabedoria. A sabedoria do Senhor, né? Está dentro da igreja. Por isso que ela ensina aos padres que gostam, que querem aprofundar a teologia do exorcismo. Nem a todo momento eu posso chegar na casa de alguém e dizer, padre, corra na minha casa que o rapaz está com um espírito, ele está com o Exu Caveira, está com Pombagira, ou está com qualquer outro demônio, ou qualquer uma da legião de quem? De Satanás. Não. Você tem que ter a clareza, o olhar profundo, espiritual de quem? Que Jesus teve. E olhar e ver nele, naquela pessoa, que aquela pessoa, ela sofre de um mal verdadeiro. Mas é um mal o quê? Psíquico. E que é uma coisa que para um humano ele conseguir dar a cura a ele. Mas, como diz o texto do evangelista Lucas, Jesus disse que coisas maiores nós iremos fazer do que ele. Jesus já disse isso. Então ele deu ao homem e à mulher o quê? A sabedoria da ciência. Não da ciência da sabedoria de Deus, mas da ciência humana, para que com a sabedoria do Espírito de Deus nós possamos achar meios. Então veja quantas pessoas que tomam remédio ficam o quê? Tranquilo, em paz. Vive a sua vida em paz. Já várias vezes as pessoas já me chamaram em casa, padre, vai lá em casa. Quando eu chego lá na casa da pessoa e começo a conversar e olhar, percebendo friamente, com o coração, pedindo ao Espírito de Deus sabedoria para discernir as coisas. E quando a gente começa a conversar, a gente começa a perceber que é problema familiar. O pai e a mãe que não conversa com quem? Com o filho, não para escutar o filho. A esposa que está com a carga tão pesada do marido dentro de casa. O marido que está com tantos problemas lá fora e chega para casa nervoso e começa a ter essas convulsões. Então, você percebe outra coisa, que Jesus percebeu no íntimo do ser deste jovem, que ele não estava com Satanás dentro dele. Porque uma das coisas que Jesus faz logo, quando percebe que a pessoa está com demônio, Jesus pergunta pelo nome. Qual é o seu nome? E eles respondem. O que foi que eles responderam a Jesus? Meu nome é Legião. Ele dá o nome. Diante de Jesus ele tem que dar o nome. Mas aqui não. Jesus nos mostra uma outra forma de vivenciarmos estes momentos. É termos o quê? Uma palavra de fé. Convicta. Por quê? Diz os apóstolos, a gente não conseguiu expulsar este demônio. Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração e pelo jejum. Olha, é outra forma de chamar a gente o quê? A fé. No texto de hoje só tem a palavra oração, mas no original ele tem
acabe quando ele tem a palavra jejum. Então, oração e jejum são práticas cotidianas da religião judaica. E que Jesus também o quê? Vivia e ensinou para que nós pudéssemos também fazer isso. Às vezes nós pensamos que a gente viver em oração e jejum enfraquece a nossa vida, não, pelo contrário, a gente o quê? Se fortalece. Então, para a gente encerrar, vocês vejam o que é que a carta de São Tiago, no capítulo 3, vem dizer para nós. Que nós devemos buscar o quê? A sabedoria. A sabedoria de quem? De Deus. Não sei se vocês também perceberam que esses últimos domingos a igreja nos oferece na segunda leitura esse entendimento pela sabedoria de Deus. Buscarmos sempre o quê? A sabedoria. Perceberam? Domingo atrasado, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, sabedoria, loucura. No segundo domingo, depois, para cá, falou de novo da sabedoria. Domingo passado, sabedoria de novo. E hoje ainda continua a sabedoria. Porque para muitos isso que vocês estão fazendo aqui, possa ser o quê? Loucura. Pode ser idiotice. Mas para Deus é o quê? Sabedoria. E a gente, mesmo assim, não pode dizer que os nossos irmãos que estão brincando no carnaval, eles são o quê? Tolos e idiotas. Nós não podemos nem isso dizer. Porque o Evangelho de domingo passado nos ensinou isso. Né? Nos ensinou isso. Então a gente tem que ter a coerência, a prudência, para que quando nós voltarmos para a nossa casa, e as pessoas que gostam de, neste período de carnaval, extravasar ou soltar aquilo que está preso de formas errôneas, buscando essa festa cultural para fazer aquilo que não se deveria fazer, a gente testemunhar uma fé o quê? Diferente. Né? Diferente. Então, e isso, vocês como comunidade que buscam essa luz de Deus, São Paulo dá o antídoto. A gente não pode ser o quê? Inimigos dentro da igreja. A gente não pode ser vírgula dentro da igreja. A gente não pode ser satanases dentro do quê? Da igreja. Para ter isso aí, não, eu só estou dando outros adjetivos para o que São Tiago falou. São Tiago vai mesmo assim. Mas, se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade, não vos glorieis, nem procedeis em contradição com a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário, é terrena, materialista, diabólica. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Então, estarmos aqui em retiro, vocês estão lembrados que quando eu comecei falando na homilia aqui na nossa reflexão, é para que nós o que possamos tirar, purificar essas coisas que estão dentro da gente. Porque muitas vezes a gente está dentro do grupo, a gente está na frente da coordenação, aí os outros, em vez de ter uma conversa fraterna, pela calada, pela surdina, né? Vai por trás e o que? Golpeia. Isso é muito feio. Eu aprendi como padre, se eu não posso falar para a pessoa, eu até às vezes quando eu digo isso, eu começo a rir, me dá um sorriso, porque eu me lembro de Ariano Suassuna. Né? Vocês já viram no YouTube uma coisa que ele faz? Ele diz, é uma falta de como é que ele diz?
É uma falta de respeito, né? É uma vergonha você falar a verdade na frente da pessoa. Deixa a pessoa constrangida. Você não pode constranger, é melhor falar por trás. Quando ele sair, Ariano Suassuna diz isso, não tem nada a ver, né? A verdade ela tem que ser o quê? Dita. Agora a gente também tem que ter o quê? A forma de falar a verdade. Jesus falou a verdade, a faca entrava, o sangue caía e todo mundo o quê? Né? E Jesus era assim. Então, olha, se eu não posso falar a verdade pessoalmente, por trás eu não falo não. Eu não falo não, eu não gosto não. Não é do meu feitio. Eu chamo, vem cá fulano. Isso aqui. Mas não está certo. Não está bom. Então ou a gente se organiza, ou a gente vai ter que ver como é que vai fazer. Né? Então agora, você dentro do grupo, dentro de uma paróquia, por trás, querendo buscar poder, querendo ser coordenador, querendo ser o cara da igreja, mais do que Jesus, e muitas vezes mais do que o padre, olha o que o senhor está dizendo. Me permita, me desculpe, não serve para nada. É sal insulso. É lamparina botada debaixo do que? Da mesa. Só quem coloca a vela debaixo. Nem hoje os pais de santo e mãe de santo estão botando mais as velas debaixo dos pejis, em cima do pejis, para que quando o pessoal entra, vê os orixás com o quê? Com a vela acesa, para dizer que eles são luzes. Nem isso eles fazem mais. Então a gente não pode ser dessa forma. Nós devemos ser verdadeiramente o que nós devemos ser. Aí São Tiago termina dizendo, olha, por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Depois ela é o quê? Pacífica. Ela é o quê? Modesta, humilde, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Veja que coisa, né? Então, assim que nós deveríamos ser. Aliás, é assim que nós devemos ser. Então, a busca neste retiro de carnaval deve ser nesta condição, nesta vivência de prática fraterna, de buscar mais. E Tiago encerra somente com essa parte. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem o quê? A paz. O fruto da justiça é o quê? Semear a paz. Então que nós voltemos para a nossa casa, que nós nos alimentemos da Eucaristia, mesmo indignos, mesmo infiéis, mesmo pessoas o que amargas muitas vezes que somos. Mas eu sempre gosto de dizer, não desista da Eucaristia, porque a Eucaristia nunca desistiu de você. Jesus nunca desistiu da gente. A gente nunca vai poder desistir de quem? De Jesus. Busquemos sempre Jesus nessa coisa. Temos a nossa fé, uma fé sólida. Quero encerrar com vocês com aquele refrão, né, e a canção de Padre Zezinho, que ele fala da nossa fé. Se a nossa fé não tiver isso, está ruim. Uma fé da loucura, da cruz, se não tiver isso na nossa fé, é uma fé morta, é vil, é vazia, né? Então a nossa fé é uma fé alicerçada neste amor incondicional que Jesus teve por nós, passando por onde? Pela cruz. Não existe cristão católico que diga que acredita em Jesus, que tenha fé sem o quê? A cruz dentro de si. A nossa fé não é uma fé protestante, pentecostal e não pentecostal. Não é. A nossa fé é uma fé que passa pela cruz. Jesus de Nazaré, o humano, ele é antes da cruz. Depois da cruz eu sei quem é Jesus de Nazaré.
Eu sei quem verdadeiramente Ele é. E hoje eu digo que Jesus de Nazaré é o Cristo, porque Ele passou por onde? Pela cruz. Foi lá que Ele foi glorificado. É pela cruz que nós também seremos o quê? Glorificados. É por essas ações de amor, de caridade, de compaixão, dentro do grupo, dentro da paróquia que vocês moram, dentro da minha, na nossa pequenez, da nossa humildade, que nós iremos fazer que a nossa casa, a nossa vida possa crescer. A Padre Zezinho diz o quê? Feita de 2 riscos é a minha cruz. Sem esses 2 riscos não se vê Jesus. Uma é vertical e a outra horizontal. O vertical eleva e o horizontal abraça. Feita de 2 riscos é a minha cruz. Sem esses 2 riscos não se tem Jesus. Que nós possamos, neste retiro, nesta vivência fraterna, humana, acima de tudo, buscando sempre essa santidade de Deus, esta luz que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé agora. Vamos fazer as nossas preces comunitárias mesmo. Cada um baixa a sua cabeça em silêncio.